Hello, Gorgeous! Nina Dabai e hoje eu quero trazer um tema que é para mulherada, falando sobre por que insistimos tanto em escolher o homem errado. Por que eu quis trazer esse tema hoje? Porque eu acho interessante trazer esse tema hoje, tá bom? Para você que é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Nina20 e você pode acompanhar também boa parte do meu trabalho também no Instagram, tá? O objetivo desse canal é, de certa forma, libertar, né, as amarras de homens e mulheres, né, as narrativas que a gente acaba criando para nós mesmos, para não viver um potencial, para a gente não curar as nossas feridas e para a gente realmente não viver viver uma vida boa, entendeu? Um conceito de boa de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. É o seguinte, por que então insistimos tanto em escolher um homem errado? O que é um homem errado para você? Enquanto você está escolhendo, o homem está certo. Você só descobre que ele é um homem errado quando você descobre que aquilo deu errado. Então, talvez o problema não seja do homem errado, mas o problema seja da sua escolha que é errado. Gente, eu não tô falando aqui como se eu fosse um grande exemplo, tá? Porque eu também já fiz muita escolha errada. Eu falo com vocês de alguém que já fez muitas escolhas erradas e que conseguiu fazer uma escolha certa, tá? E muitas vezes a escolha certa não indica você ter uma família e ter filhos e ser casada. Muitas vezes a escolha certa, ela acontece, ok, mas tem muita gente que faz a escolha errada, mas casou, teve filho e por aí vai. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque há vários motivos pelos quais as mulheres querem tanto escolher homens. E eu acho que dois deles, e que eu vejo que às vezes são os principais, é às vezes o tédio, para quem já alcançou níveis mais altos, principalmente na parte da, do, da profissão, vamos dizer assim, né? Ou do dinheiro, do financeiro, que vocês entenderem, por ser bem sucedido, do material, tá? Ou então, porque estão querendo. Aí o algo. Ou então estão querendo fugir de algo. É um desses dois. E caiu algo na minha cozinha e sabe-se lá o que foi. Mas enfim. Vamos lá. Sair um pouco. Então tá, vou voltar na pergunta que eu já me perdi aqui. Por que insistimos nos homens errados? Porque a gente tá fugindo de algo. E normalmente tudo aquilo que a gente foge de algo que a gente deveria tratar em nós mesmas, tá? E eu acho que a gente busca, infelizmente, no outro uma maneira de achar que o outro vai ser o salvador daquilo que a gente precisa primeiro olhar para nós mesmas e pensar, pô, tem que resolver isso. E eu não sei vocês, mas eu vim já de uma cultura, eu vim já de um ensinamento da minha família, que o grande foco da minha vida tinha que ser minha carreira, e não em arrumar um homem, não arrumar uma família, não arrumar filhos, sabe? Esse sempre foi meu grande foco. Foco que eu aprendi com a minha própria família. Cada um vai ter uma noção daquilo que te faz bem-sucedida. E podem ser que algumas coisas elas vão variar a depender da idade que você tem. Eu vejo um comportamento, às vezes, de meninas muito novas. Elas, principalmente quando tem um pai muito, vamos dizer assim, vamos usar as palavras um pouco, sei lá, machista, opressor, alguma coisa nesse sentido, sabe? Um pai muito, que vigia muito, tá? Um pai que domina demais, que cuida demais. O que eu passo a notar com isso? Essas meninas, elas buscam desesperadamente um homem, principalmente quando elas estão novas. A todo custo para conseguir sair de casa. Seja, por exemplo, das algumas mais humildes através do relacionamento, né, do casamento. Às vezes por causa de uma questão religiosa, alguma coisa assim. Ou seja, porque eu acho que elas querem só ficar livre mesmo. Porque ninguém merece alguém enchendo o saco o resto da sua vida. Entendeu? Ninguém merece você, às vezes, tolerar um comportamento, ou do seu pai ou de sua mãe, um comportamento até um pouco tóxico, e você percebe que você tem tudo na sua vida para você pegar suas coisinhas e ir embora. E algumas mulheres, elas tomam a atitude de fazer tudo isso sozinha,
E outras mulheres, elas vão sim buscar um homem para ajudar nesse processo. É como se fosse quase um salvamento. Mas isso a longo prazo vai dar muita bosta. E aí a gente volta nessa questão que eu falei para vocês, que a gente insiste no homem errado porque às vezes a gente busca um homem para salvar a gente. Então, às vezes a gente busca homens que a gente acredita que tem o mínimo possível necessário para tirar a gente daquela situação. Só que tem um ponto. Eu acho que já tá passando de hora da gente entender que há determinadas coisas que só quem vai resolver somos nós mesmas, tá? E muitas dessas coisas são dores que muitas vezes a gente tá fugindo, tá? De enfrentá-las. Só que, ao mesmo tempo, eu quero que vocês entendam que esse não enfrentamento pode ser coisas que vai sepultar a sua vida nos próximos anos. Ou, por exemplo, procurar uma pessoa quando você desesperadamente precisa resolver uma situação que competia a você, mas você quer procurar um cara ou para ser provedor, ou para ser seu super-herói, ou para ser seu segundo pai, quase. Isso vai dar muita merda, tá? Então, o que eu falo para vocês? Curem as dores de vocês primeiro. E não passam o carro na frente dos bois, principalmente com tudo que tem a ver com homem, tá? Só queiram arrumar um homem, ou só queiram encontrar um homem a partir do momento que vocês estão com todo o seu psicológico, as suas feridas resolvidas. Caso contrário, isso não vai dar certo, tá? E é incrível, eu não sei se vocês já notaram padrões, sabe? Vocês já notaram que às vezes vocês têm padrões de conhecer determinados tipos de homem que parece que é sempre a mesma coisa? Eu, quando era mais nova, eu tinha muito padrão de encontrar, de me relacionar com homens que financeiramente não estavam tão bem assim, mas homens que tinham essa postura mais de tipo, pô, eu era o homem da relação e o cara era um pouquinho mais, poxa, vou aceitar a coisa do jeito que tá. E esses padrões, eles meio que vão acontecendo, por quê? Porque aqueles padrões são coisas que têm a ver com as nossas escolhas. E buscar, às vezes, alguns padrões e entender alguns padrões, a gente consegue identificar que determinados padrões não necessariamente são bons padrões de escolhas que nós fazemos. Entendem? Então, até que ponto na sua vida, na sua experiência, o que você está passando, até que ponto você precisa arrumar um homem que ele não está pronto, sabe? Ou que esse homem ainda está num processo de muita evolução, processo de muito aprendizado. E até que ponto você tem que abraçar um homem desse e durante pouco tempo você descobrir que você vai se tornar mãe dele porque ele não estava pronto para estar contigo. Mas meio que você foi e escolheu aquele homem porque era aquele ou não tinha outro, porque realmente você estava ali desesperada por isso. Então, assim, resolvam o problema interno de vocês primeiro e depois foquem em verdadeiramente encontrar uma pessoa que tem sintonia com vocês. E a questão da sintonia, ela é muito simples. Ela simplesmente acontece. Tão simples quanto isso. Mas enquanto a gente não trabalha, a gente fica buscando sintonia nas outras pessoas, estão entendendo? E não é que a gente tem que achar alguém para sintonizar. De repente, aquela sintonia, ela vem até você. Entendeu? Então, o que eu convido hoje nesse vídeo para vocês identificarem quais são os seus padrões de comportamentos que precisam ser curados, quais são os seus padrões de comportamentos que estão sendo maléficos para você, e observe se você não quer um segundo pai, um super-herói, se você não quer buscar um homem porque você está fugindo de lidar com alguma dor, alguma coisa dentro, interna sua, que você já deveria ter feito isso há um tempo. Tá? Sabe por quê? Não é só sobre você. Porque muitas vezes, quando você dá oportunidade para aquele cara, que talvez seja o homem errado, que você descubra que seja o homem errado depois, ele pode ter nutrido sentimentos por você. Ele pode ter se apaixonado por você. Ele pode ter se entregado a você e talvez ele possa ter decidido que você é a mulher da vida dele. Mas preste atenção numa coisa. Quando você vira as costas para esse homem, porque por algum motivo específico você não resolveu isso e esse homem não conseguiu resolver isso aí que você queria tanto dentro de você, esse homem vai sofrer.
e você vai estar sendo egoísta. Então, pensem com muito carinho em lidar com algumas coisas internas de vocês que precisam ser curadas. Depois disso, que vocês estiverem bem, que vocês estiverem a 100% a todo vapor, depois disso vocês vão falar assim, ok, agora eu estou pronta. E a partir do momento que vocês falarem que eu estou pronta, às vezes não vai nem precisar fazer muita coisa, você vai encontrar, tá? Só a título de curiosidade, hoje eu só consegui encontrar a pessoa que está do meu lado hoje porque eu deixei de procurar. E porque eu sabia que tinha coisas em mim que eu precisava resolver urgentemente. E que já tinham 30 anos de existência, não, na verdade 28, 29 anos de existência, eu não parei para ver aquela merda e falar assim, tá passando de hora para corrigir. Gente, tem gente que, sei lá, tá com 14, 15 anos e já resolve. Pô, mas eu fui com 27, 28, 29 anos, sei lá quanto tempo. Esperei o retorno de Saturno para resolver o problema. E aí foi diferente, porque houve um momento que eu procurei muito, gente. E aí eu fazia perguntas, e aí eram muitos, e aí eu falava, o que você quer, o que você não quer e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Poxa, era uma seleção que eu vou te contar, era cansativo, porque era muito fazer pergunta, era muito saber aquele perfil daquela pessoa, entendeu? Não necessariamente você precisa ir até os finalmente para você saber a pessoa que está lidando, você pode fazer boas perguntas. Isso é uma coisa que uma mulher inteligente faz. A mulher burra não, ela vai, ela já dá na primeira noite, e depois ela vê que o cara é um idiota. A mulher inteligente, ela faz todo um requisito do cara, e na hora que o cara passa por 300 mil requisitos, aí ela pensa assim, pô, vou dar uma oportunidade pra esse cara. E só que assim, às vezes fazer esse processo, por exemplo, igual foi o processo que eu fiz, gente, é muito cansativo. Te exige demais, principalmente paciência, perguntas certas, colocações certas, buscar propósitos certos. Enfim, e isso dá muito trabalho. Eu confesso para vocês que dá muito trabalho mesmo. Mas, antes de pensar nesse trabalho, vocês têm que pensar numa outra coisa, dessas curas internas que precisam ser feitas. E, por favor, meninas, parem de estar atrás dos homens que não dão valor para vocês, que não vão resolver o problema de vocês, que ainda não é aquele momento para você estar. Porque às vezes você pode até ter encontrado um cara legal, mas você não tá pronta para aquele cara. E de repente dá tudo errado, um cara sensacional na sua vida. Por quê? Porque você não se resolveu internamente primeiro. Vocês estão entendendo? Espero que vocês tenham. Eu espero que eu tenha sido clara hoje, tá bom? Espero que eu não tenha divagado demais sobre a situação. Então pensem com carinho, mulheres. Se você não tá na fase que você tem curas a fazer, tá? E se você estiver nessa fase, procura até ajuda, gente. A ajuda é válida, tá? Vocês procuram aí quem vocês acharem que deve procurar. E findo esse processo, findo esse problema, aí sim, as coisas simplesmente vão acontecer, gente. E vai ser bem legal, porque vocês vão parar, sabe, de ter frustração, de o tempo todo achar que vocês só escolhem os homens errados. E simplesmente você vai pensar assim, pô, mas dei muita sorte, porque foi, sei lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, e de repente deu tudo certo, tá bom? Então eu deixo vocês hoje por aqui. Pensem com carinho tudo isso que eu falei pra vocês. E a gente vai continuando o conteúdo aí pouco a pouco, tá bom? Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Take care.